Shalom, shalom para você que nos acompanha. Bem-vindos ao Beit Midrash Livre, eu sou o Ben Sion e hoje nós daremos continuidade a uma de nossas playlists de estudo da Sheva Mitzvot Bnei Noah. Nós ainda estamos olhando para esse livro, o The Image of Non-Jew in Judaism, do David Novak. E na aula passada nós tínhamos falado um pouco, porque nós estamos lidando de uma maneira bastante geral de conceitos que devem ser estudados em minúcias, num espaço de tempo muito maior do que este que nós estamos dispensando. Mas nós havíamos falado brevemente da argumentação de envolver Sheva Mitzvot Bnei Noah, o conceito de Sheva Mitzvot Bnei Noah, na narrativa do Sinai. E nós vimos que tinha duas interpretações que discordavam nesse ponto, uma do Rabino Yohanan e outra do Rabino Yitzhak. E basicamente, o Rabino Yohanan, ele dizia que a lei noahide devia ser desvinculada do Sinai, e portanto isso quer dizer que ela não é uma responsabilidade judaica, por assim dizer. E o Rabino Yitzhak era aquele que achava que as Sheva Mitzvot devem ser vinculadas ao Sinai, e aí, portanto, a conclusão, se chegar a isso, mesmo que não tenha sido a intenção dele no momento, é que a Sheva Mitzvot Bnei Noah seriam de responsabilidade judaica, no sentido de ensinar ou explicar isso. E esses assuntos foram debatidos ao longo dos séculos. Nós vimos duas figuras importantes que foram mencionadas, o Rabino Moshe Isserles, que era o que favorecia a visão do Rabino Yohanan. Então, isso contrasta com uma visão anterior a dele, que é a visão do Rav Achai Gaon, e o Rav Achai Gaon concordava com a visão do Rabino Yitzhak, para mostrar então que não é um assunto exatamente muito óbvio de se concluir para um lado ou para outro lado, mas que ele gera muitas consequências, né? Então o que acontece? Hoje nós vamos falar um pouco mais disso, porque quando você envolve o assunto do Sheva Mitzvot como participante ou não da narrativa dentro da Halahá, dentro da lei judaica normativa, então você tem que considerar alguns pontos para os quais você percebe que eles batem de frente com princípios do desenvolvimento da Halahá. E do que nós estamos falando, para simplificar? Nós estamos falando do duplo padrão da Halahá. Nós falamos brevemente sobre isso na aula passada, de que a Halahá, ela não legisla contemplando não israelitas. Ela faz mais ou menos, o que era feito no mundo antigo. A lei romana favorecia e contemplava romanos, não dava direitos a quem não era romano. Da mesma forma, leis de outras nações do mundo antigo apenas contemplava os seus. E a lei judaica não poderia ser diferente, dado o contexto, dado a situação histórica em que ela foi desenvolvida. E que, portanto, nos trata do problema. O problema é você manter essa narrativa no mundo moderno. Esse é o problema, entende? Aí você gera um problema gigantesco. Então, quando nós voltamos a pensar sobre isso, nós consideramos que, apesar de israelitas em geral não terem tido controle direto sobre um território para que tivessem no seu meio não israelitas, para que legislassem esses não israelitas, né? Então, se você acompanhou recentes publicações aqui no canal, você deve ter visto o pequeno vislumbre do impacto dos avanços históricos e das guerras que influenciaram a maneira que a Halahá foi decidida no mundo antigo. E você viu que já fazia muito tempo que os israelitas tinham perdido a autonomia e o controle sobre o território. Desde a época dos assírios, passando pela Babilônia, passando pelo Império Aquemênida, entende? Passando pelas divisões no Império Romano, então, pelo Império Macedônio. Então, tudo isso fez com que essas conjecturas que foram desenvolvidas na época em que a Halahá estava sendo discutida fossem tratadas com certa liberdade hipotética, no sentido de dizer nós estamos imaginando uma situação e não vivendo essa situação de fato, né? Nós falamos que os rabinos estavam deliberadamente ignorando a realidade histórica que eles estavam experimentando. Eles estavam fazendo isso para explorarem, digamos assim, os limites da lei judaica que foi recebida por eles, né? Da qual eles tinham certo conhecimento, mas certamente
não detinham toda a informação a respeito da formação dessa alahá, a respeito da forma como ela chegou nas mãos deles. Eles não eram historiadores, né? Volto a dizer, eles não eram arqueólogos, eles não eram pesquisadores nesse sentido. Eles eram muito mais próximos dos filósofos, que também recebiam dados e não os subdividiam e nem categorizavam. Então, surgiu essa questão de como os israelitas agiriam no uso da lei judaica em contraste com não-israelitas. Como que os israelitas iam lidar com isso? Por exemplo, imaginando, olha, vamos imaginar que nós temos um território e não-israelitas estão nesse território. Então, a alahá será legislada em favor próprio, como parece ser o padrão no mundo conhecido por eles, ou a normatividade não israelita, ela tinha que ser reconhecida na teoria e honrada na prática. Então, tem que se fazer a pergunta, não importa se antes da pergunta ser investigada, uma determinada pessoa já tenha um posicionamento. Nós temos que tentar viajar no tempo na nossa imaginação e estar com eles naquele momento em que eles estavam elucubrando essas questões. Então, quando um israelita e um canaani chegassem numa disputa jurídica, então isso aí gerava uma certa, digamos assim, tentativa de solucionar o problema. Então nós temos textos. Então isso é Talmud, Tratado de Bava Kama, 113a. O Rav Ashi disse, então falando do texto da Mishnah emitindo sua decisão, em relação a um canaani, e as terminologias usadas são relevantes para nós. A quem isso poderia enganar? Então a Mishnah estava falando de uma situação assim. E aí foi ensinado num baraita sobre aquela Mishnah lá, que nós falaremos mais dela daqui a pouco. No caso de um israelita e um canaani que se aproximassem do tribunal para julgamento em uma disputa jurídica, se você puder justificar o israelita sobre as regras da lei judaica, justifique-o e diga ao canaani, essa decisão é baseada na nossa lei. Ou seja, do jeito que os canaani faziam com os israelitas. A lei canaani não contemplava israelita. Se ele puder ser justificado pela lei canaani, também o justifique. E diga ao canaani, essa é a decisão baseada na sua lei. Se não for possível justificá-lo sob qualquer sistema de direito, nem o judaico, nem o canaani, faça o seguinte, aproxime o caso de forma indireta, ou seja, crie um subterfúgio, buscando alguma justificativa para reivindicar o israelita. Essa foi a declaração do Rabino Ishmael. Talvez o Rabino Ishmael viveu no século II, na mesma época do Rabino Akiva, quando estava intensa dominação e perseguição romana. Então, aquilo que era chamado de lei naquele período era especificamente para prejudicar israelitas. Então, desse contexto e visão de mundo e experiência histórica, ele dá uma declaração dessa. Vamos nos proteger contra as forças que estão fora de nós. O Rabino Akiva, que era contemporâneo, discordou disso e disse, não se aborda o caso de forma indireta, nem mesmo para justificar o israelita, devido ao dever da consagração do nome divino, pois o nome divino seria profanado se o juiz israelita empregasse quaisquer meios desonestos em juízo, mesmo que fosse para favorecer um colega israelita. Então, essa situação mostra claramente que você tem uma certa ambiguidade. Quem é o canaani falado no texto? Então, essa versão canaani foi encontrada em manuscritos antigos do Talmud com uma outra palavra no lugar de canaani. Foi achado um manuscrito antigo, onde a palavra usada era nohri. A palavra nohri é a palavra popularmente usada para estrangeiro, qualquer que seja o estrangeiro. E canaani, como nós sabemos, diz respeito a povos da antiguidade lendária do antigo Israel, aos quais os israelitas, na narrativa, teriam substituído. De verdade, eram os próprios. Mas, então, o que está se fazendo ali? Se percebe que houve uma censura do cristianismo. Então, a Mishnah é um texto do século II para o século III. Já no século IV, quando a Guimará está sendo elaborada a discussão da Mishnah, o cristianismo já se consolida em Roma, para no século V se tornar a religião oficial do Império. Então, os cristãos censuram o texto, porque o texto trazendo uma proteção aos israelitas contra os estrangeiros. Está dizendo que a nossa lei nos protege contra eles. E aí os cristãos, tendo o poder do império nas mãos, se ofendem e censuram o texto, entendeu? E é curioso isso. Por quê? Porque as leis cristãs daquele período, de todos os períodos posteriores, até a Revolução Industrial, eram exatamente assim. Elas favoreciam cristãos e prejudicavam judeus. Mas nós não poderíamos fazer isso, segundo eles. Nós não poderíamos legislar, nos favorecer e nos proteger deles. Percebeu como que funciona? Então, esse texto foi censurado. Aí não podia estar escrito Nohri, tinha que estar escrito Canaani. E aí, mesmo assim, o que esta regra mostra? Que a alahá é diferente
para israelitas e para não israelitas. Ela não é ampla para todos, ela não considera os dois grupos o mesmo grupo. E é natural de se pensar por que isso acontece, né? Por que o não israelita não é protegido pela lei judaica? Em primeiro lugar, porque o não israelita não é sujeito à lei judaica. Em primeiro lugar, né? Seria como você esperar que a lei da França te proteja dos seus direitos trabalhistas, mas o que tem que ver com uma coisa com a outra? Entende? Então, o que acontece? E por que a comunidade do cristianismo queria ou se ofendia com isso? Porque eles queriam, mesmo na idolatria romana deles, serem tratados como se eles fossem o Israel original, porque é isso que a igreja propunha no começo da sua carreira. Muitos dizem até hoje que a igreja é o verdadeiro Israel. Percebeu? O Israel da crença, como se fosse. Por isso, na época da Alemanha nazista, a ávida adesão ao nazismo, na chance, na esperança de que os judeus fossem completamente exterminados, como era a pretensão nazista, fascista, de antigamente até hoje, para que então só aquele Israel da crença existisse. Mas a Halahá não caminhou para esse lado. A Halahá protegia israelitas e não cobria não israelitas. Do mesmo jeito que a lei romana protege romanos e não cobre não romanos, e assim por diante em qualquer lugar do mundo. Então hoje é muito mais fácil de entender isso do que era antigamente. Então o que acontece? Isso gera um problema. As circunstâncias históricas que geraram essa decisão não são exatamente as mesmas. O antissemitismo ainda existe, o antissemitismo cristão ainda existe, e etc. Mas nós vivemos em outro mundo, um mundo completamente mesmo diferente daquele do Império Romano. E essas leis foram assim pensadas no período do Império Romano. Então, como que nós vamos lidar com isso agora que nós não estamos mais reagindo ao Império Romano e, portanto, como é que nós vamos sustentar uma legislação com aquele tipo de inspiração? Então, esse é o problema do padrão duplo, de você ter uma lei que pega um grupo e trata de um jeito e outro grupo trata de outro. Por exemplo, isso é um problema no moderno Estado de Israel. A propaganda vendida do moderno Estado de Israel é que ele é a democracia no Oriente Médio. Só que isso não é verdade. Israel transita entre uma plutocracia, um governo dos ricos e poderosos, passando por uma tentativa de teocracia, com a influência dos rabinos ortodoxos no Estado e nas decisões do Estado, e negando direitos a cidadãos israelenses com base na religião da pessoa, como direito negado a palestinos e israelenses nas moradias e nos assentamentos, porque decidiu dar a casa do cara para um membro do Rabad. E o cidadão teve seus direitos negados, ponto e acabou. Com argumentos anedóticos, histórias de não sei quantos anos atrás, e que concretamente pega uma família, com filhos, com tudo, e põe no olho da rua. Isso é um exemplo bobo, perto de dezenas de outros exemplos de cerceamento no trabalho, as oportunidades de emprego que não são dadas para as pessoas de maneira equânime. E tudo lá é feito dessa forma. O ortodoxo tem certas oportunidades sociais e o israelense, que não é da religião, outro tipo. E o imigrante que vem dos Estados Unidos tem mais ajuda do governo do que o imigrante que vem de um país latino. Então isso não é um país que trata as pessoas, os cidadãos, como iguais, perante a lei, blá blá blá. Isso é só papo furado. Então esse problema que a Halahá tem é um problema real. O mesmo problema de países que têm racismo endêmico, como os Estados Unidos, o nosso, em que diz que todo mundo é igual perante a lei. Porém, se você tiver a pele escura demais, de acordo com os padrões estabelecidos pelas forças dominantes, você vai ser tratado como bandido antes mesmo de você ter a chance de se defender. Enquanto que uma outra pessoa que tem a pele bem clara e que esteja cometendo um crime, não é tratar com toda a deferência, temos que dar a ele o direito. Isso no nosso país, né? Então, esse problema da Halahá ter um duplo padrão é um problema real no mundo moderno, por isso nós temos que lidar com ele. Só que no nosso caso é bem mais fácil de lidar, porque nós sabemos a origem do problema para poder corrigi-lo. Nós temos essa consciência do que aconteceu. Agora, no caso da nossa realidade sociológica, é bem mais complicado, porque a doutrinação que favorece esse exercício injusto da legislação, ela continua acontecendo. Ela não foi interrompida e nem mesmo reconhecida. Então não há nem no horizonte vistas desse sistema a mudar. Mas no caso da Halahá, você já tem o avistamento do problema claramente visto. Todo mundo que estuda isso com bom senso, mesmo entre os fanáticos, falo isso por ter visto próprios fanáticos reconhecendo
que isto é um problema. Então você percebe que as pessoas têm noção de que disto ser um problema. Que não é correto que uma alahá que se diga inspirada no divino seja injusta, como as leis humanas são injustas. Lei de um Estado normal ser injusto é uma coisa até esperada, porque são pessoas de uma determinada elite que elaboram, e é claro que eles fazem isso para favorecer apenas eles mesmos e seus familiares, não a população. E isso é uma evidência no nosso país, né? Mas no caso da lei judaica, para ela ter esse argumento de reflexo da inspiração divina, não cabe duplo padrão. E não obstante, ela tem duplo padrão, o que, portanto, contradiz a narrativa teológica. Então, a tentativa dos que observam esse problema é tentar resolver isso, né? Eliminar, de alguma forma, o duplo padrão. Então, nós sabemos que a lei judaica era pensada de uma maneira muito clara naquele período. O Knani mencionado, como nós falamos, ele foi usado como uma referência ao fora da lei. A pessoa que, não importa quem seja, mas em geral não israelita, mas podia incluir israelita também, que fosse um quase bandido ou um bandido completo. Alguém que não respeita o convívio social é um Knani nessa narrativa. Ele não se submete ao sistema de organização social. E aí, por isso, então, a lei não o protege. Então, os rabinos faziam diferença entre esse tipo de estrangeiro, o estrangeiro que é Knani, e o outro estrangeiro, que é o Ger Toshav. Esses dois tipos, esses dois termos, são termos que aludem a figuras que não existiam no período que isso foi elaborado. O Knani não existia. Aliás, nenhum israelita conheceu um Knani, porque os Knani já tinham desaparecido muito tempo na época em que o próprio texto da Torá foi escrito. É por isso que no texto da Torá você tem frases do tipo, naquela época os Knani viviam na terra. Porque nem eles viram Knani nenhum. Eles não tinham consciência de que eram eles mesmos, na verdade. População Knani que mudou de cultura. E o Ger Toshav também não existia. O Ger Toshav também era uma figura pensada do antigo Israel, o estrangeiro que residia lá por qualquer razão, na época da antiga religião israelita. Então esses dois termos se tornaram jargões jurídicos. Eles não eram realidades históricas no período em que esses textos estavam sendo discutidos. E o Ger Toshav é, portanto, o estrangeiro que aceita as regras de convívio social. E o Knani é o estrangeiro que não vive de acordo com essas regras. Então, chamar o estrangeiro de Ger Toshav é um reconhecimento da normatividade jurídica do estrangeiro. Ele está, portanto, dentro da legislação. E aí, ao fazer isso, você elimina o padrão duplo. Porque então, se o estrangeiro é o Ger Toshav, então ele está dentro da alahá. E aí, num litígio, ele é julgado da mesma forma que o israelita é julgado. Porque o Ger Toshav é julgado da mesma forma que o israelita é julgado. Então esses direitos iguais passam a ser considerados, e aí o caráter moral atribuído à alahá é então reforçado, ou se torna mais forte com esta constatação. E esse reconhecimento faz com que essa parte da legislação inclua o não israelita dentro da lei judaica, e isso é absolutamente necessário para quem argumentar que a lei judaica tem um reflexo, tem um caráter do divino. Divino aqui entendido como a inspiração da consciência que inspira o estudo e o desenvolvimento intelectual de leis, regras e de ideias que proporcionem o convívio e estabeleçam paz no mundo. É isso que divino quer dizer quando falamos lei divina. Não é uma coisa, portanto, simplista, é uma coisa complexa. E aí, nós temos textos que fazem diferença entre esses personagens, que, portanto, devem ser considerados dentro dessa ótica que eu estou elucidando. Por exemplo, os sábios ensinaram a seguinte história no contexto da alahá mencionada antes. O reino romano uma vez enviou 2 sardiotot, oficiais militares, aos sábios de Israel e lhes ordenou, em nome do rei, nos ensine sua Torá. Os oficiais leram a Torá e a repetiram novamente, lendo-a pela terceira vez. No momento de sua partida, eles disseram aos sábios: examinamos toda a sua Torá, e é verdadeira, exceto por esse único assunto, no qual vocês afirmam que um boi de israelita que chifrar o boi do estrangeiro, ele está isento da responsabilidade junto ao proprietário, ao passo que o boi do estrangeiro que cifrasse o boi do israelita, fosse inócuo, fosse um boi manso, ou avisado, um boi bravo, o proprietário arcaria com o custo integral do dano. Então, essa é uma cena
que nós não temos a menor ideia se ocorreu de fato ou não ocorreu, não faz diferença, ela apenas ilustra vários pontos importantes do judaísmo daquela época. Em primeiro lugar, um estrangeiro de um país que fez muito mal ao povo israelita, vem estudar a Torá a mando do governo. E os rabinos transmitem a integralidade do conhecimento para ele. O texto não alude a uma ideia de que os rabinos ocultaram isso ou aquilo da Torá, né? Ou seja, eles não foram estudar com ortodoxos, eles foram estudar com os rabinos da antiguidade. Então eles aprenderam tudo. A ideia de falar que eles repetiram 3 vezes quer dizer que eles passaram pelo menos 3 anos estudando com os rabinos, para entender o texto, quer dizer, eles acompanharam 3 ciclos da Torá. E nesses 3 ciclos, eles acompanharam as festas, as celebrações, os ritos diários e a metodologia diária de estudar textos e tal, e as discussões alárricas do sábado. E eles gostaram da experiência, significando, então, que eles não foram assediados para se converter para a religião. Eles descobriram que a religião não era proselitista, eles descobriram que a religião não era uma ameaça ao império, não pregava ódio contra ninguém, como os rabinos modernos ortodoxos fazem no Estado de Israel e fora de lá. Eles viram que o sistema jurídico era um sistema coerente para os padrões da época, porque era feito na praxis do mundo naquela época. Eles viram que as discussões dos rabinos eram muito semelhantes às discussões filosóficas, de você sentar e refletir sobre as coisas como nós exatamente estamos fazendo nesse momento. Mas eles notaram, naquela alahá que eles citaram, que há uma discrepância. Como é que pode ser considerado justo que, se um israelita tiver um boi que chifra o boi do colega estrangeiro, aí o israelita é isento da responsabilidade, mas se for o contrário, aí não é isento? Isso aí não é certo, isso é injusto. E percebam que os rabinos terem registrado isso mostra que eles mesmos reconheciam o problema. Daí a importância da Mishnah e da Guemará, ou seja, aquele ensinamento é um reflexo de uma Mishnah. E o texto que está discutindo sobre isso, contando um causo, é o texto da Guemará. Então são os rabinos que herdaram imediatamente esses ensinamentos dos Tanaim e estão discutindo. Eles colocam isso na posição dos romanos para dizer isso é um problema. Então aquele texto, por meio da anedota, está reconhecendo o problema. Está dizendo para nós, os rabinos daquela época já viam isto como um problema. Então, se esse incidente ocorreu ou não, não interessa. O que interessa é que a reação daqueles oficiais romanos para aquela alahá é a reação de toda pessoa razoável àquela alahá. E, portanto, quem quer que tenha registrado esse texto em específico, ele está colocando que isso também foi uma reação nossa. Ou seja, os próprios rabinos que olharam esse texto também levaram em conta, olha, isso aqui é um problema. Nós temos que concordar com eles aí de que esta alahá é uma alahá um tanto estranha. Nós temos que olhar por que isso acontece e como que a gente faria isso melhor. É importante perceber esse reconhecimento, senão isso não seria nem escrito ou não seria escrito desse jeito. A Guemará, então, ela enfatiza que seria perigoso revelar essa distinção entre lei judaica para israelitas e lei judaica para não israelitas. E se as leis as leis judaicas se aplicariam só a israelitas, então os não israelitas seriam isentos dessas leis, mas se elas se aplicam a todas as pessoas, então os israelitas teriam que ser responsabilizados também na relação entre os dois. Entende? Então, se a lei está dizendo que essa é a regra, porque a alahá se aplica só a israelitas, é por isso que ele não tem que pagar, então o não israelita também não tem que pagar nada, porque ele também não é sujeito à lei israelita. Agora, se o israelita não tem que pagar e o não israelita tem que pagar alguma coisa, então o israelita teria que pagar também, porque se eu estou dizendo que o não israelita é sujeito à lei judaica, então isso quer dizer muito mais e além o próprio israelita. Então há uma discrepância moral aqui, percebeu? E a Guemará não deixa ela passar batido. Pelo contrário, ela a discute. Então nós vemos a discussão dela quando esse assunto é tratado a posteriori. Então a alahá é essa daí. No Talmud Yerushalmi conta a discussão. Touro de um israelita que chifrar o touro de um estrangeiro. Veja, esse é um caso imaginativo. Nunca aconteceu, né? Os israelitas aqui estão vivendo sob o domínio romano, nem morar em Israel poderiam morar. Então isso aqui tudo é hipotético, ok? Rav disse, a interpretação seria, ele
no caso o divino, viu a discrepância jurídica de estrangeiros para israelitas. Por exemplo, a maneira que os romanos tratavam israelitas naquela época. E permitiu, entende? Nós recebemos essa Mishnah porque foi permitido aos israelitas legislarem para se proteger dos estrangeiros. Então, o que o Rav está dizendo? Sim, há uma discrepância aqui, mas isso não é um caso ideal. Isso é uma situação específica, não é? Como se fosse uma emenda que foi dada a nós devido ao que aconteceu. Ele permitiu ao israelita legislar de modo a suprir o dano financeiro dos estrangeiros. Hizquiá disse que a interpretação seria, veja, ainda falando da mesma Mishnah, todo mundo percebeu a discrepância da Mishnah, cada um está dando uma solução. Hizquiá disse que a interpretação seria, a frase do verso, ele apareceu ao Monte Paran, quer dizer, ele apareceu na frente dos estrangeiros. Ou seja, eles também são obrigados a observar leis, mas não fazem isso. Então, por isso que tem essa discrepância. A lei está compensando uma violação da parte do estrangeiro, que na verdade ele também teria que já está fazendo, mas não fazia. E como então o israelita já está saindo na desvantagem, então a lei favorece o israelita. É isso que o raciocínio que o Hizquiá colocou no argumento de que os não-israelitas também têm que cumprir a Alahá, eles só não cumprem. Como eles não cumprem, eles devem. O Rabino Yossi disse, Rabino Yossi ben Hanina, que a interpretação seria, ele os fez pobres. Quem? Os estrangeiros. Como que ele fez? Despropriou eles do direito, criando meios dos israelitas não serem prejudicados. Então isso quer dizer, ele os fez pobres. Então eles assaltam, roubam, fazem o que fazem contra israelitas. Então o que a Alahá decidiu? O que a inspiração divina decidiu? Veja, todos eles estão discutindo como que pode ter uma lei dessa se nós dizemos que a Alahá é de inspiração divina. Então aqui é a resposta, as possíveis respostas. O Yossi falou, isso é uma direta punição do divino sobre eles. O Rabino Baal, em nome do Rabino Yohanan, disse que a interpretação seria, ao decidir desse modo, se estaria seguindo suas próprias leis, porque as leis estrangeiras dos romanos negavam direito aos israelitas. Então a lei judaica nega direito aos romanos. Simples, justo e correto. O Rabino Lá diz que a interpretação seria, isso não foi dito em referência a este assunto que está sendo discutido aqui, mas ao que o Rabino Ria tinha afirmado. E o que ele tinha afirmado? Se o touro de um estrangeiro cifrar o touro de outro estrangeiro, mesmo que eles aceitem ser julgados pelas leis de Israel, portanto fora da própria jurisprudência, ele será responsável por danos totais, seja o caso do touro manso ou notório. Sobre isso é que foi dito que o Rabino Baal disse em nome do Rabino Hanan, que se estaria seguindo suas próprias leis. E por que isso? Porque que nesse último caso ele pagaria danos totais, é nesse sentido que ele estaria seguindo suas próprias leis? Porque perante a lei judaica, você faz essa diferença do touro manso e do touro bravo. Por que você faz essa diferença? Para você aplicar a responsabilização. Se um touro do nada chifra uma pessoa e machuca, você, o dono do touro, você não é necessariamente responsabilizado porque você não provocou isso. Isso aconteceu do nada. Então, esse é o touro tam. Mas se o touro já era bravo, você sabia e você não fez cerca e não protegeu, você é totalmente responsabilizado pelo que acontece. Porque você sabia. Só que as leis estrangeiras não contemplavam esse tipo de coisa. Os danos eram causados a quem não fosse daquele grupo e eles não estavam nem aí. Problema seu. Então não é uma lei como a lei judaica. E como ela não é uma lei como a lei judaica, ela então não é considerada. É a nossa lei que é considerada. Percebeu? Então é nesse sentido que ele falou ali, está avaliando de acordo com as suas leis. Agora, nós temos então esse problema, né? Porque a Guemará está questionando justamente isso. O Rabino Baal tem um comentário no Tratado de Bava Kama 38a. Aqui. O Rabba disse, as 3 declarações me foram ditas por Ukvan bar Nehemia, o exilarca, em nome de Shmuel. A lei do reino é a lei, e o prazo da parceria persa é de 40 anos, pois de acordo com as leis persas, a presunção de propriedade é estabelecida após 40 anos de uso. E no caso desses fiscais que venderam terras para pagar imposto predial, a venda era válida. Então isso parece uma discussão sobre outro assunto, mas essa discussão levou a Baal, no Tratado de Bava Kama 38a, a dizer que, quando a escritura fala, ele levantou, mediu a terra e ele viu e desenraizou as nações, que é Habacuc 3.6, isso implica que ele viu a Sheva Mitzvot, que são obrigações das nações, e por causa disso ele não desenraizou, Shelo Kiamu, não desenraizou as nações, e permitiu então a questão da propriedade para eles também. E aí isso derivou alahot como estas. Isso daqui é um reconhecimento, então, de que o sistema jurídico é abrangente. Ele envolve israelitas e envolve não israelitas. E isso nos deixa, portanto, com
havendo esse problema do duplo padrão, isso nos deixa com um problema moral de como então você vai fazer a penalização de halachot por coisas que foram feitas em outras eras. Não é? Aquela velha frase do Yehezkel 18, né? Os pais plantam uvas amargas e os dentes dos filhos é que ficam amargos, né? Ou seja, não havendo normatividade entre as nações, normatividades que exijam justiça e contemplem outras nações, então como que nós resolveríamos isso dentro da nossa lei? Por que a nossa lei teria que ter essa abrangência se as leis das nações não têm esse tipo de abrangência? Então essa versão do Talmud que nós mencionamos é justamente a versão, digamos assim, dos sábios, que procura responder esse problema, percebe? Procura responder essa questão moral, digamos assim. Porque é uma questão moral, né? Uma questão que faz com que a lei judaica não reflita o argumento de que ela seria algum tipo de inspiração do divino. Se a lei deles os torna responsáveis por danos dos animais de qualquer pessoa, por que então que a nossa lei nos faria responsável pelos danos dos animais apenas dos israelitas, não é? Mas nos faria isento dos danos dos animais de não israelitas? Então o raciocínio do Rabbeinu Abau acentua que existe um padrão duplo na Mishnah. Existe a nossa lei e a lei deles, percebeu? E o Maimônides, quando legisla sobre isso, ele meio que toma um outro rumo, e ele fala que desde que a lei dos não israelitas não os responsabilizava por quem fosse prejudicado pelos animais deles, portanto sendo uma lei injusta, ou seja, se o romano tivesse um animal e o animal te prejudicar, você fica no prejuízo. Se você for pedir justiça na lei romana, ela não te reconhece, porque ela só reconhece cidadãos romanos. Você não é cidadão romano. Então você fica no prejuízo, percebeu? Então o Ramban percebeu que essa lei foi elaborada num período assim, onde o sistema de lei não favorece você. Então se ele não favorece você, o nosso sistema de lei tem que nos proteger de alguma forma, já que a lei deles não nos protege. Então por isso que não israelitas que estivessem, hipoteticamente, porque não estavam, notem novamente isso, né? Não estavam. Mas se estivessem sob influência de legislação israelita, eles seriam multados para, digamos assim, reparar a irresponsabilidade do sistema de leis que eles promulgam e forçam no mundo. Que a lei romana não é uma lei que se aplicava simplesmente no Estado romano. Ela é um tipo de lei que era, inclusive, imposta sobre outras culturas. Mas como ela não levava em conta, digamos assim, o fator humano, o ser humano, porque o humano para os romanos era só quem fosse romano, então ela era injusta para todas as outras pessoas que estivessem sob o poder romano. Então esse tipo de reatividade da parte da lei judaica, explica o Ramban, era uma forma da lei judaica compensar o israelita pelo prejuízo, compensar em tese, né? No caso aqui, pensando a regra hipoteticamente, é claro. Como eu falei, isso daqui não é uma descrição nem de um evento que tenha de fato ocorrido e nem de uma situação padrão da lei judaica, como nós explicamos, né? Os próprios sábios cogitaram outras possibilidades que motivariam essa decisão a existir, que era obviamente injusta em condições normais, mas as condições nas quais ela foi elaborada não era uma condição normal, para que nós pudéssemos então trazer esse posicionamento, dizer, é injusto. Não, era justo naquela condição. Então, como aquele texto do Talmud Yerushalmi, que indicou que os oficiais romanos acharam estas leis moralmente objetáveis, né, moralmente questionáveis, né, eles viram, na verdade, mais regras do que aquelas que nós mostramos. Eles viram que se o animal do judeu feriu do não judeu, ele paga o prejuízo e vice-versa ele não paga. Mas eles também viram que uma mulher judia podia servir de parteira para uma não judia. Mas o contrário não podia acontecer. E também eles viram que um israelita seria responsabilizado, ou melhor, que um não israelita seria responsabilizado se roubasse um item de um israelita, mas vice-versa, isso não aconteceria. Isso no Tratado de Bechorot 113b, na Tosefta de Avodah Zarah, nos dois tratados, no caso do Talmud Bavli 26a e no caso da Tosefta no terceiro parágrafo. Então o que acontece nesses casos todos? Por que as leis estão legislando de maneira injusta? Porque elas estão servindo de medida compensatória. Elas estão falando da época da invasão, da época em que os grupos estavam em guerra e, portanto, o referido estrangeiro mencionado na lei
é um inimigo de guerra, que já veio, assaltou sua terra, por exemplo, roubou suas coisas e tudo isso. É por isso que aquilo foi legislado. Não era uma situação, digamos assim, ideal. É uma situação em que o israelita já tinha sido prejudicado. Quando essa situação cessa, então nós temos figuras como o Rambam Gamaliel II, que legislou que aquela alahá existiu naquele período, mas que era o preceito contra o roubo era absolutamente válido, não é? É proibido roubar qualquer coisa, até porque isso era Hilul Hashem, mesmo que fosse contra os inimigos de guerra. Então, legislação que surgiu em condições de guerra não são legislação de exemplo ou legislação permanente, são situações muito específicas. E saber fazer essa diferença é fundamental para entender essas discrepâncias na lei judaica. Porque essas leis, elas foram elaboradas mediante as invasões, mediante os problemas que surgiram. Né? Por que a judia não podia, se tivesse para ter um bebê, ter ajuda de uma parteira estrangeira? Porque os romanos assassinavam crianças judias. É isso que eles faziam, não é? Essa gente era má. Então, entendeu? Era como se eles estivessem dizendo assim: um nazista não pode ajudar um israelita num hospital. Entendeu? Mesmo que esse nazista em particular não tenha sido ele quem puxou o gatilho contra ninguém, só pelo fato de ele ser nazista. Então, naquela época era a mesma coisa. Então, o termo estrangeiro, Nohri, Knani, ele tem que ser dosado de acordo com a época específica em que a alahá foi elaborada. Então, quando foi falado que, olha, o judeu não vai ser responsabilizado no Tratado de Behorot, era por causa disso, entende? Na época específica, só para contextualizar historicamente, foi quando os romanos, na época do Vespasiano, instituíram o chamado Fiscus Iudaicum, que permitia aos romanos roubar os israelitas de suas posses. Entrar nas casas, pegar as coisas das pessoas e levar embora. Então, mediante esta situação, a alahá é decidida, né? O judeu tem um mandamento sobre o roubo, al-tignov, não roube, um dos 10 pronunciamentos. Então os rabinos revogaram e disseram: não, mas nessa situação em que exércitos estrangeiros estão invadindo, estão roubando as suas coisas, se defenda. Como é que eu vou dizer que a alahá proíbe que você se defenda? Não, se defenda, ele tá te roubando. Pegue o que é seu. Ah, mas ele vai dizer que é roubo, mas não é dele, para começo de conversa. Mas mesmo assim vai ser taxado como roubo. Que seja taxado como que seja, tanto faz. Não é justo isso que ele tá fazendo, percebeu? Então, essa alahá do Behorot surge mediante essa realidade histórica. Então é perfeitamente compreensível por que esse tipo de texto veio para a existência. Não foi de graça, não foi do nada. E não foi numa situação ideal, onde os israelitas estivessem, vamos supor, no antigo Israel, discutindo como que eles vão legislar aquela comunidade não israelita que vivia entre eles. Não era nada disso. Isso daqui era o período de perseguição, de forte dominação romana, e de promulgação de uma porção de leis injustas. Então, numa situação assim, você tem que se defender, digamos assim, né? E isso era uma forma de defender a população. Isso era uma forma de proteger a população. Então nós temos, não obstante aquele momento, a elaboração da lei fora daquele momento. Como, por exemplo, o comentário do Tosafot no Kedushin. Mesmo quando você for capaz de libertar um escravizado contra a vontade do proprietário estrangeiro, você não deve praticar engano, mesmo que o estrangeiro não esteja sob o seu controle. Há momentos em que você for capaz de o enganar e induzir a errar na lei e no acerto de contas. Há aqueles que dizem que aqui, neste caso, o estrangeiro confia no israelita. A escritura vem para nos informar que devemos ser exatos. Então, essa situação, novamente, esse comentário da Tosefta, é para mostrar que mesmo em situações onde, em geral, você tomaria partido. Quando que o israelita tomaria partido em favor do próprio grupo? Numa situação em que o israelita foi escravizado, como acontecia entre os romanos. Os romanos escravizavam israelitas. Então, se você teve um membro da sua comunidade ou um parente seu escravizado por alguém, você não vai sentir nenhum tipo de culpa em, por exemplo, libertá-lo, mesmo que perante as leis lá do país que permite a escravização, isso seria considerado roubo ou sequestro, você tomou a propriedade. Você ia ignorar isso e ia pegar o seu parente, seu amigo, o seu membro do seu grupo, ia tirar de lá e pronto, e que se dane os rótulos que eles dão. Mesmo assim, a lei judaica decidia que se a condição não é de imposição, como no caso do primeiro, o caso do Fiscus Iudaicum, então a gente tem que seguir de acordo com a regra. E de acordo com a regra quer dizer, sim, eu vou fazer de tudo para libertar o nosso patrício que está escravizado, como de fato aconteceu milhares de vezes ao longo da história judaica. Vou fazer de tudo para libertar ele dos romanos, mas de acordo com a regra.
ele está pedindo tanto lá de prata, eu vou juntar comunidades. E nós temos casos e cenas históricas de diversos rabinos que eram assim, eles iam de comunidade em comunidade, pediam dinheiro para juntar, para comprar escravizados dos romanos e libertar as pessoas. Uma de cada vez. E fizeram isso tanto quanto puderam. Então, entendeu? Fazendo de acordo com as regras permitidas. E isso era a orientação da Halahá. Então, a Halahá, ela é afetada pela realidade histórica que tiver em torno dela. E isso ajuda muito a entender por que a discrepância nas leis em épocas diferentes. Porque tem uma hora que a Halahá diz para o israelita ter vantagem, e outra hora que a Halahá diz para o israelita ser preciso. O problema das pessoas em compreender esse tipo de coisa é que elas não estão contextualizando historicamente o que foi dito. Aquilo que diz para o israelita tomar a vantagem, está falando de um momento em que aquilo era necessário mesmo. Situação de guerra, digamos assim. Enquanto que no outro caso que está falando para ser exato, seguir a lei à risca, está falando no momento ideal. Portanto, a Halahá, na sua situação ideal, é para você seguir regras à risca. Agora, para toda regra tem exceção. Em situações de guerra, em situações de colapso social, as regras, evidentemente, têm que mudar, porque a sobrevivência está em primeiro lugar. Então, as regras não vão ser mantidas idênticas. É claro que elas vão mudar, porque são as pessoas que importam mais do que as leis. Mais do que preservar leis, tem que preservar pessoas. Leis servem para preservar pessoas. A partir do momento em que uma determinada regra ameaça uma pessoa, eu quebro a regra para favorecer a pessoa. Então, por isso, você vê a regra não roube ser quebrada quando os romanos instituem um roubo contra os israelitas, especificamente. O imposto que os romanos cobravam não era cobrado de outros romanos, era só cobrado dos judeus. Chamava fiscus e o daikon. Então, se é um roubo contra nós temos que nos defender desse roubo aí, percebeu? Então, é nisso que você verá discrepâncias na lei judaica em geral. Você vai encontrar textos onde os rabinos vão estar. Mas você tem que fazer o esforço de entender qual é a época, qual é a história aqui por trás. O que aconteceu que motivou essa decisão? Porque sempre alguma coisa aconteceu. Não vem do nada, entende? Até porque todas as leis são hipotéticas. Elas não estão prevendo a concretude, né? Os estrangeiros estão agora no território israelita, vamos decidir como que vai ser. Não é assim. Uma hipótese, colocando para a gente entender um pouco mais o contraponto entre a lei recebida tradicionalmente e as situações que nos estão sendo dadas conforme a história desenrola. Então, nós temos um comentário do Rabino Menachem Meiri sobre essas diferenças, principalmente daquela do boi que chifra, não é? O boi do israelita que chifra o do estrangeiro não precisa pagar, o do estrangeiro do israelita precisa pagar. Então ele comentou assim, ó, isso apenas se aplica às nações que não são ligadas a religiões reveladas e conceitos de moralidade. Por que ele fala religiões reveladas? Porque ele viveu ali para o século XIII, né? Então ele já estava sob a influência do cristianismo, islamismo e tudo isso. Então ele fala assim, qualquer período que a lei obriga eles a seguirem Sheva Mitzvot Bnei Noah, como a nossa está perante nós, nós não somos favorecidos num caso. Então, eu não preciso nem dizer que as leis que se aplicam às nações e que seguem regras de moralidade, colocam eles no mesmo nível que o nosso. Disse o Meiri. Então o Meiri está falando, por que tem essa discrepância na lei judaica? Porque ela está falando de estrangeiros que não seguem lei nenhuma e que, portanto, te roubam, não respeitam nada, propriedade, nada. Então, nesse caso, a lei nos protege, não protege eles, porque a lei judaica não protege criminoso. E os romanos invasores eram criminosos. Não interessa o argumento que eles tivessem. Eles eram criminosos, bandidos, assaltantes. Então, a lei não tinha que protegê-los. Mas na medida em que há um sistema de regra que todo mundo está seguindo, então aí tem que ter uma equidade. Então, o Meiri tinha explicado já que o padrão duplo existe como uma situação de emergência. E ele cita o Maimônides para dizer que ele estava falando de estrangeiros que não aceitavam a responsabilidade causada pelo dano dos seus animais. Então esses estrangeiros que os animais deles atacavam os outros, eles não faziam nada, se estivessem sujeitos a nós, eles teriam que pagar os prejuízos todos para compensar aquilo. E nós não teríamos que pagar para eles. Por quê? Porque nós sempre pagamos os prejuízos, afinal. Porque a gente vai ter que pagar de novo, percebeu? Esse é o tipo de situação aqui. E a isenção da responsabilidade, nesse caso, não pode ser generalizada, dizia o Meiri. Ele faz até uma crítica a algumas pessoas que liam o Rambam nesse sentido, para dizer o quê? Não, se a gente isentar geral, né, sem especificar, dizendo que israelitas são isentos em relação a gentios em geral, aí a gente está conduzindo a comunidade à irresponsabilidade em geral. Então o Meiri fala que não é assim. A
partir do momento em que essas religiões estrangeiras começaram a estudar nossos livros e tentar mais ou menos imitar o sistema, mesmo que eles continuassem praticando injustiças, eles estão num sistema parecido com o nosso agora. Nós podemos apelar pela justiça. Há uma chance, pelo menos, de sermos contemplados numa mesma regra. Então aí, nesse caso, a nossa alahá sai do sistema emergencial e volta para o sistema normal. Então o Meiri não via o problema da alahá como essencialmente um problema de duplo padrão. Mas é claro que há esse problema. Mas ele não via porque ele via claramente como uma situação emergencial. Então, o que o Meiri demonstra, Maimônides demonstra, que a remoção do duplo padrão na lei civil, ela servia e ela era vista na interpretação do procedimento, por exemplo, de se redimir o escravo israelita das mãos do escravizador estrangeiro, como nesse caso, entende? Então, nós temos essas regras, né? A alahá, por exemplo, diz que escravizados, mesmo sobre a lei israelita, tinham que ser liberados no ano do Yovel, lá de Vaikra 25, mas se ele pode ser libertado, ele tem que ser feito por vias legais. Mesmo numa situação como essa, onde você esperaria, já que o israelita foi escravizado por estrangeiro, que por ele ser estrangeiro, então ele não tem que seguir regra em relação a ele. Então, para não pensarmos isso, a alahá no Talmud, que essa Tosefta está comentando o Talmud, tratado de Kiddushin 16a, então ela determina que você tem que fazer de acordo com a letra certa da regra, sem modificação. Então isso é de grande valia, que isso mostra que esses padrões injustos são padrões meramente emergenciais. Então, em outras palavras, a equidade no que diz respeito ao conceito de lei civil, que é uma dessas regras da Sheva Mitzvot, é algo que é irrestrito na sua aplicabilidade, mas que depende, é influenciada pelo controle político que tiver e da relação moral entre as partes. Então, essa confiança recíproca e essa presunção moral na regra da lei é essencial. É muito diferente do governo pela força política, de você, como era a lei romana, né? A pessoa era imposta pela lei romana, não porque ele tinha um compromisso moral com a lei romana, mas com medo de ser esquartejado pelos romanos. Mas aí, então, a pessoa não é honesta. A pessoa só não te rouba se ela não tiver uma oportunidade de fazer isso impune. Mas se ela tiver essa oportunidade, o que a impede de fazer isso? Nada. Ela não tem nenhum compromisso em ser justa. Eles não têm esse conceito. Se você é romano, você já é melhor que o outro, mesmo que você seja bandido, aos olhos de todos. É mais ou menos como o Império Romano continuou no período do cristianismo. Se você é cristão, você já é melhor que os outros, mesmo que você seja um assassino, um bandido, tudo isso, torturador, tudo isso, não tem problema. Você é cristão, então você é melhor. Percebeu? É o mesmo sistema romano. Então, num sistema assim, você não tem essa mútua confiança, você não tem essa reciprocidade na justiça, você não tem esse compartilhamento moral. Então, como é que você vai ter leis que se apliquem a ambos os casos? Você não vai ter. Então, para que nós tenhamos a eliminação do duplo padrão dentro da lei judaica, nós precisamos desses fatores que construam a relação de israelitas e não israelitas. E esses fatores podem existir a qualquer momento. Como o Meiri dizia, na medida em que os povos aprendem essas coisas e há um padrão, eles nos reconhecem, então eles são reconhecidos imediatamente. É preciso haver confiança mútua para o exercício de qualquer tipo de legislação. Como israelita, é esperado dele seguir as regras e normas de honestidade que a alahá pede. Para quê? Para que, caso ele viole, haja a possibilidade de punição. Entende? Para haver punição, eu tenho que pressupor que você concordou em cumprir a regra. Então, mesmo quando os israelitas tinham independência política, nesse período, essa alahá do dinim, né, sendo ela estabelecida livremente em povos da antiguidade, a própria alahá judaica reconhece a influência da alahá não judaica no seu procedimento de jurisdição, né? Porque a gente costuma pensar que só depois que o Código Hammurabi foi descoberto é que houve a relação entre a lei judaica e a lei não judaica. Porque durante muito tempo, por causa do cristianismo, Moshe era o primeiro legislador, e depois que o Código Hammurabi foi descoberto, se viu que era baseado em leis muito anteriores. Mas isso é devido à falta de atenção no estudo do Talmud. Dentro do universo do estudo do Talmud, a influência de leis externas já era considerada. Isso já era discutido pelos sábios, né? E isso é importante de ter em mente quando nós analisamos o estudo do judaísmo
nos seus primeiros desenvolvimentos e dali em diante, né? A relação entre a lei judaica e a lei não judaica e a questão da autoridade legal é um dos temas de debate, porque, mais uma vez, quando os rabinos estão discutindo dinim, as leis da obrigação das nações de estabelecer tribunais, quando eles fazem essa discussão, então a Mishnah declara: em casos capitais, de Nei Nefashó, o voto começa com os membros mais jovens do tribunal. E no Talmud Yerushalmi, nós temos um momento do Rabino Hizkia falando em nome do Rabino Shimon, onde nós temos a ilustração desse caso. Rabino Hilkia falou em nome do Rabino Shimon, o Rabino Yohanan e o Rabino Shimon ben Lakish discordavam sobre esse assunto que eles estão falando. Um dizia: nossos procedimentos são como os procedimentos deles, nossos procedimentos jurídicos. Outro dizia: nossos procedimentos não são como os procedimentos deles. Aquele que dizia que os nossos procedimentos são como deles, dizia que isso é compreensível, é fácil de deduzir isso. Mas e o caso daquele que dizia que os procedimentos não são como o deles? Como é que ele entendeu as declarações de Yehudá e Menuban? Eles concordaram com o que Yehudá tinha dito, tal como eles concordaram com o que Memuhan tinha dito. Do que se trata aqui? O Amorá, que mantinha que o procedimento judaico é igual ao procedimento não judaico, ele baseou isso em dois precedentes das escrituras. Ele cita uma cena da Esther que lida com uma situação da relação do israelita com o não israelita, no livro de Esther. E ele cita um texto do Bereshit, onde Yehudá está reagindo perante os irmãos mais velhos naquela questão do Yosef ser vendido. Então o que ele assumiu é que antes do Pacto do Sinai, antes da cena da Torá do Pacto do Sinai, israelitas seriam obrigados a uma lei judaica. E aí a ideia seria dizer que este Amorá era o Rabino Yohanan, porque o texto não deixa claro, e que, por outro lado, o Amorá, que mantinha que o procedimento jurídico judaico não segue o padrão não judaico, insistiu que os dois exemplos que ele citou, de Esther e de Yehudá, só foram apresentados na Bíblia hebraica para confirmar que as práticas trazidas já eram práticas judaicas. Então um pega as cenas para mostrar que antes da prática jurídica judaica, os procedimentos, tinha um procedimento anterior, no qual aquele foi baseado, mas outros receberam a ideia de que não, que o procedimento era exclusivo. E veja, é uma tradição que veio de maneira ambígua. E nós sabemos já a resposta, né? Que a lei judaica foi baseada em sistemas jurídicos anteriores. Então é natural que tenhamos recebido duas tradições sobre isso, e é mais interessante ainda que elas tenham sido discutidas, em vez de simplesmente se escolher o que favorecia uma determinada narrativa. Deixou em aberto, dizendo: olha, um sábio pensava uma coisa e o outro pensava outra. Então, não só houve um reconhecimento de dinim não judaico dentro da lei judaica, com os rabinos do passado, como também uma afirmação de que essa lei não judaica teria um precedente. Ou seja, de que a lei judaica tem um precedente não judaico. Percebeu? Mais do que então só dizer que elas têm uma ligação. E isso permitia que os rabinos aceitassem o dinim. Ou seja, de que uma das Sheva Mitzvot Bnei Noah era que as nações têm do divino o impulso, a inspiração, o ruach, de legislar e de estabelecer a justiça. Então é por causa desse tipo de raciocínio que você tem cenas no Talmud, como essa, por exemplo. Bava Metzia 119a. A Mishnah ensinou. Rabino disse, Rabino Shimon: quaisquer vegetais sobre os quais o dono do jardim superior puder estender a mão e pegar, pensa em dois vizinhos, eles têm um jardim pendurado em cima de um muro, ok? E aí a planta cresce e fica no terreno do vizinho. Quaisquer vegetais sobre os quais o dono do jardim superior puder estender a mão e pegar, não se inclinar nada, reto, assim, estender a mão. E esses vegetais são dele, não é roubo isso, nem invasão da propriedade alheia. O restante, que ele não alcança, pertence ao dono do jardim inferior. Na escola do Rabino Yanai, eles disseram: e esta regra apenas se aplica desde que ele não se force, né? Não fique na ponta dos pés, não se incline, não pendure no muro, nada. Entrou no terreno dele a questão. O Ravanan, e alguns disseram que foi o Rabino Irmiá, levantou um dilema. Se o dono do jardim superior, do caso citado aí, puder alcançar as folhas e não puder alcançar as raízes, como é que faz? Ou se ele puder alcançar as raízes e não puder alcançar as folhas? Qual seria a alahá? Ou seja, se eles vão levar em conta tipo de planta, a altura da planta, nada disso, né? Se considera que a planta é considerada dentro do alcance ou não, nesse caso. E aí nenhuma resposta foi encontrada para essa pergunta. A Guemará concluiu, teico, né? Ou seja, o dilema permanece
sem solução. Então note que a Guemará, quando ela cita esse caso, esse foi um caso que o Talmud contou, que foi elogiado. Efraim, o escriba, que era um estudante do Reish Lakish, disse em nome do Reish Lakish: Alahá está de acordo com a opinião do Rabino Shimon. Eles apresentaram este caso perante o rei persa Shapur I, que manifestou interesse nessa questão legal. E ele disse: vamos oferecer um louvor ao Rabino Shimon. Ou seja, ele ouviu essa regra e ele falou: é uma coisa justa de se decidir isso daí. Legal, gostei. Que vocês pensam nas coisas de maneira minuciosa. Ele era, em tese, alguém que gostava de legislação, de códigos jurídicos, né? Mas a Guemará colocar o rei aqui em persa é uma improbabilidade. Ou seja, nós não sabemos, historicamente, se isso procede. O que esse texto pode estar ilustrando é que essa lei deveria ter um precedente na lei persa. Que a lei persa era minuciosa assim também. Porque esse tipo de alahá serve para quê? Para facilitar o convívio, para que os vizinhos não briguem. Qual é a coisa mais normal do mundo? Vizinho prejudicar vizinho, vizinho incomodar vizinho, né? Então, por exemplo, quando você tem aquela cena do Bilam elogiando o povo de Israel, o Bilam fala: quão belas são as suas tendas, Yaakov, e as suas moradas, Israel. Uma frase que é escrita hoje em dia em todas as sinagogas do mundo inteiro, em algum lugar dentro daquela sinagoga essa frase vai estar escrita, né? Matovu aleh Yaakov mishkevadeh Israel. Quão belas são as suas moradias, Yaakov. Por que ele falou que as moradias eram belas? Então os rabinos dizem, porque a entrada de uma tenda montada, uma barraca montada por um israelita, nunca dava de frente para a entrada da outra. Os israelitas respeitavam a privacidade um do outro. Então a entrada da tenda de um nunca dava para a entrada da tenda do outro, para ninguém ficar olhando dentro da tenda de ninguém. E isso foi visto como um sinal, uma coisa bonita de se fazer, bela de se fazer. Não é um povo simples, primitivo, do deserto, mas que tem uma noção refinada de respeito pelo outro. Então, por isso, quão belas são suas tendas. Belas por isso, que é uma barraca velha, como qualquer barraca. Mas o que é belo é a ética. A ética é que é bela. Então aqui também, entendeu? O rei Shapur é ilustrado elogiando, também como um louvor ao povo persa, que apesar dos percalços que existiram, foi muito melhor para os israelitas do que romanos, cristãos e qualquer... Né? Os persas e mesmo os árabes posteriores no começo do islamismo eram muito mais justos com as populações por eles governadas do que todos os europeus juntados num saco, né? Influenciados pelo cristianismo. O cristianismo tinha esse talento nato e único de gerar sociopatas. Mas os persas eram muito bons para as pessoas em geral, para as culturas, não eram perseguidores, sabe? Aquela coisa de você ficar atrás do cara, querendo perturbar ele porque ele não segue a sua religião. Os persas eram bem melhores e no começo do islamismo, o islamismo também era assim. Era um sistema de respeitar as pessoas, por incrível que pareça. Porque não parece hoje, né? Hoje parece meio, por causa do Estado Islâmico e toda a loucura lá, não parece que era assim. Mas já foi assim, no comecinho o islamismo era assim também. Então, isso aqui mostra um pouco de louvor ao povo persa, ao mesmo tempo que é uma relação de reconhecimento jurídico entre os dois grupos. E aqui, portanto, a alahá está reconhecendo o povo persa e a alahá persa como uma alahá própria, por assim dizer, né? Então, teve até um comentário, né, de um rabino que viveu em 1855, chamado Tzvi Hirsch Hayes, Hayot, né, mas eles falam com sotaque yiddish, fica Hayes. E ele fez um comentário falando assim, mas se nós mantemos que as palavras da Torá não podem ser torcidas para favorecer ninguém, como é que eles estudaram a Torá com o rei Shapur? Né, porque era persa. Então ele fala assim, porque esse assunto é um assunto que inclui leis noahides, por isso. Ou seja, que há um reconhecimento na alahá persa de que ela tem um elemento noahide, entendeu? Ou seja, há um senso comum aqui que nós estamos discutindo. E os tossafistas enfatizavam, por causa de toda essa história, considerando como se ela fosse verdade, nós na real não sabemos, mas se fosse verdade, então o rei Shapur tinha que ser um erudito em lei judaica. Porque como é que ele ia ver beleza nessas discussões de quem pega a fruta do terreno do outro? Entendeu? Então, os tossafistas falaram, ele devia gostar de lei judaica, não é possível, né? Entendeu? Então, mesmo assim, os tossafistas, como Urashi, falam em termos de alahot, não em termos de dinim, né? Que seria, digamos, um termo mais próprio para falar de Sheva Mitzvot Bnei Noach, porque essa lei é a lei de Dinim. Mas você percebe que essa atenção às minúcias das regras está falando da mesma coisa. Então, o Tratado de Avodah Zará no Talmud 76b se refere a esse conhecimento do rei Shapur como sendo um cara que conhecia a lei judaica por algum motivo. Não, de novo, não sabemos se isso é verdade. Como veio essa anedota, deduções foram criadas a partir da anedota. Para essa anedota ser considerada
ele teria que ter tido algum conhecimento disso. Então se diz, da parte dos tosafistas, que o rei Shapur não só reconheceu a racionalidade da regra, né, a necessidade de você legislar vizinhos para que eles não briguem e tal e tudo isso, mas também a importância da autoridade civil que os rabinos tinham. Como que os rabinos faziam as coisas, né, decidiam suas regras, não só para a questão de religião, nem para a questão de ter poder, mas para que a sociedade convivesse bem. Então ele estaria reconhecendo a autoridade civil dos rabinos. E isso estaria de acordo com o tratamento do Império Persa. No geral, teve exceções, mas no geral, o Império Persa tratou a comunidade judaica muito bem. Deu autonomia para os israelitas viverem sua religião numa boa, respeitava as regras judaicas, as comunidades também cumpriam com as suas obrigações. Como eu disse, teve exceções. Teve um rei lá que tomou decisões antissemitas, que gerou uma revolta. Teve esses casos também. Mas, no geral, foi muito melhor do que qualquer outra nação. Então, nós sabemos que há um interesse por parte dos rabinos da nossa tradição na compreensão da legislação para fora deles, para entender, né, o que sobreviveu, digamos assim, da herança que eles ouviram falar, das leis noahides, no sistema deles. E esse interesse mostra que havia uma forte tendência da parte dos sábios em aceitar que partes da lei judaica não eram só essa questão que envolvia os israelitas, mas que eram conceitos universais, conceitos que estavam presentes nas instituições em torno deles, de uma forma ou de outra. Então o trabalho judaico não era implantar lei nenhuma, apenas enfatizar o que havia, digamos assim, já presente no código que estava em torno, percebe? Esse era o ponto. E aí você tem, por exemplo, exemplos disso. Por exemplo, no Mishnah de Gittin, nós temos essa regra. Ó. Qualquer documento que tenha registro de uma testemunha kuti, que era uma expressão que eles usavam na época para um estrangeiro, um samaritano, e, portanto, um termo geral para não israelita. Mas, de novo, né? Canaani também é isso, Ger Toshav também é isso. Então, por que usar esse termo específico? Porque esse termo específico está falando de alguém que é do território israelita. O Ger Toshav não é do território israelita. E o Canaani é hostil, entendeu? Então, tem que ter um termo para cada caso. Mas esse termo não quer dizer especificamente a membro da religião dos Shomrim, não é isso. É um termo genérico, para falar assim, um estrangeiro, mas que tem que ver com a população israelita e que mora lá. Então, uma testemunha kuti, um documento que foi assinado por uma testemunha kuti, será invalidado, exceto carta de divórcio, vale, carta de alforria, vale também. Ocorreu um incidente que apresentaram uma carta de divórcio perante Uram Gamaliel, na aldeia de Otnai. Suas testemunhas eram testemunhas kuti. E ele considerou válida, ou seja, ele não tratou os samaritanos como se não fossem, ou, você não é israelita, eu não te reconheço. Não, ele reconheceu tudo. Então veja, a prática do Rabban Gamaliel criou a Halahá, percebeu? A Halahá é mais do que uma regra escrita no papel, é uma forma de vida das pessoas. No que diz respeito a todos os documentos produzidos em tribunais de estrangeiro, ainda que suas assinaturas sejam de estrangeiro, de kuti, todos são considerados válidos, exceto carta de divórcio e carta de alforria. Então tem uma expressão pro goi, o membro da nação que não é de lá, e tem o kuti, o membro de outra nação que é de lá, entendeu? O kuti é o estrangeiro de lá, que é separado do Ger Toshav, que também mora lá, mas o Ger Toshav não é de lá, ele veio de outro lugar. E o kuti era de lá já, entendeu? E o estrangeiro, o goi, esse não é de lá mesmo, esse é estrangeiro, é uma força estrangeira que está presente lá, tipo os romanos. Então, o Rabino Shimon disse, mesmo esses documentos são considerados válidos, pois esses dois tipos de documentos foram mencionados como inválidos apenas quando eram preparados por uma pessoa comum, não no tribunal. Ou seja, há um reconhecimento jurídico aqui da autoridade não judaica dentro da Halahá, entendeu o que eu quero dizer? A Halahá não tem essa obrigação. Em tese, a Halahá tem que legislar leis judaicas, rituais judaicos. Ela não tem que tomar uma decisão sobre se eu vou achar a lei romana válida ou não. Entendeu? Porque não tem nada a ver com eles. E nem com a religião deles, e nem com a lei deles, nem com nada disso. Mesmo que eles impuseram, sequestraram, invadiram o local, mesmo assim, o que significa a lei deles para mim? Em tese, não significa nada. Esse tipo de legislação mostra que eles tinham um elemento que eles viam na lei estrangeira que eles consideravam. Que elemento era esse? A obrigação estrangeira de dinim. Se esse conceito não existisse dentro da lei judaica, eles não iam nem cogitar reconhecer uma lei estrangeira. Ela simplesmente seria ignorada e pronto. Não é o caso aqui. Percebeu? Eles tinham que decidir em cada caso quando que era válido e quando que não era válido. Então havia minúcia. E aí você tem um outro exemplo. Rabba disse, essas 3 declarações me foram ditas por Ukvan bar Nehemia, o exilarca, em nome de Shmuel. A lei do reino é a lei, como nós falamos antes, né? Isso é uma frase icônica do Talmud, né? Icônica. Diná de malchuta diná, se diz em aramaico. Diná de malchuta diná.
A lei do país é a lei. Então, ele disse, né? Isso, Talmud, Tratado de Bava Batra, 55a. Diná de Malhuta Diná. A lei do país é a lei. A lei do reino é a lei. Então essa foi uma das 3 coisas que foi falada, né? Segundo, o prazo da parceria persa é de 40 anos. Isso é um assunto lá específico de apropriação de um determinado território, porque quando os israelitas foram exilados do território e ficaram anos fora do território, e aí uma determinada área do território é ocupada por um outro grupo, então aí há a questão do direito de posse daquele que ocupou e tudo isso. Entende? Legislações complicadíssimas. Então, o prazo da parceria persa é de 40 anos. Então, de acordo com a lei persa, a presunção de propriedade é estabelecida após 40 anos de uso. Se você chegar num território não ocupado e morar lá 40 anos, o território é seu, de acordo com a lei persa. Então, entende? No caso desses fiscais que venderam terras para pagar o imposto predial, a venda era válida, pois os fiscais estavam justificados em apreendê-la e se poderia comprar a terra deles. Falando de coisas legislativas que eu não vou entrar aqui, mas o que essa alahá determina? Que o sistema jurídico persa tinha validade de alahá. A alahá reconhecia o sistema jurídico persa. Percebeu? Então isso é muito importante para você ver como os rabinos reconheciam a alahá de Dinim, não só na teoria, mas na prática, né? Você vai ver na Mishnah de Gitin falar assim, todos os documentos depositados em tribunais de estrangeiro, tribunal de Goi, veja, a palavra escolhida foi Arkaot Shelagoim, tribunal de estrangeiro, estrangeiro invasor. Mesmo que ele tenha sido vendido perante testemunhas estrangeiras, são válidos. A expressão usada é kesherim, são válidos. Exceto carta de divórcio e alforria de escravizados. Porque nesses 2 casos, as leis dos estrangeiros não são como as nossas. E aí a gente tem discrepância com eles. Isso quer dizer que nos outros casos é como as nossas leis. Percebeu? Então, de novo, a alahá reconhecendo que há dinim, há obrigação de tribunais entre os povos. Então, a maneira mais simples e mais tímida de interpretar esse texto foi dado por um rabino chamado Mordechai Ben Hillel, que era uma autoridade alahíca do século XIII, e ele falou que isso era um decreto rabínico específico sobre documentos, reconhecendo, portanto, os tribunais, que é os produtores e validadores dos documentos. E, portanto, ele dizia por que os rabinos decidiram em favor dos tribunais estrangeiros, dos goim, dos estrangeiros invasores. Então ele explicou que eles decidiram assim porque, apesar de tudo, eles eram muito cuidadosos na produção dos documentos, como nós somos. Entendeu? Como nós, né, na lei judaica, tem todo um cuidado na hora de você criar um documento para que cada cláusula seja clara e correta, se viu que os romanos também faziam isso. Eles eram claros, específicos, a regra é essa, tal. Então, os documentos que eles produzem, para esses casos todos, exceto as 2 exceções, são válidos. São kasher. Então, de novo, a alahá reconhecendo jurisprudência fora da alahá. Então, essa coisa de a lei judaica só reconhece a lei judaica realmente não procede. Então, daí você vê o dinim, o reconhecimento do dinim, de que as nações têm a obrigação de estabelecer justiça e quando eles agem de maneira meticulosa nisso, os rabinos reconhecem nisso o exercício, por assim dizer, da Sheva Mitzvot Bnei Noach. Então, a Gemara, para essa Mishnah, que é a base da regra, ela trabalha isso, e nós temos um registro de um texto do Talmud Tratado de Bava Batra 54a, que fala sobre esse procedimento de que taxas, impostos e procedimentos jurídicos dados pelos reis e pelos reinos são obrigatórios, são diná, para todos os que estiverem sob o domínio daquele reino e que, portanto, foram sujeitos àquelas regras. Isso foi dito pelo Amorá Shmuel, não é? Diná de Malhuta, Diná. Então, todos os procedimentos que eles estabeleceram é a regra. Nós não... mas eles invadiram, não importa. Mas uma coisa é a invasão, a imoralidade cometida. Outra coisa é a alahá que põe ordem no mundo. Isso é uma outra coisa. É diferente daquele primeiro problema. Então, a alahá fazia distinção entre essas 2 coisas. Mas nunca ignorava que Diná de Malhuta, Diná. A lei do país é a lei. Então, a autoridade do estrangeiro, nesse caso, era uma autoridade aláhica. Percebe? E quando Urashi comenta isso, Urashi fala, isso quer dizer que... por que os 2 casos, né, de lei de divórcio e libertação foram tirados da exceção e o resto foi aceito? Porque eles não são sujeitos a kritut. Kritut é jargão rabínico para aquelas cenas da Torá que fala assim, se você não cumprir essa lei, o Hashem vai te punir. Você vai ser cortado do povo. Os estrangeiros não sofrem essa ameaça porque eles não fazem parte do povo para poder ser cortado do povo, né? Então, por isso que existem específicas alahot que não se aplicam a eles.
porque eles não estão obrigados a elas. Mas tudo que eles são obrigados, que fazem parte do Dinim, Urashi diz, então eles são aquilo que eles foram ordenados. Então se refere a todo tipo de legislação que não tem cunho ritual, porque boa parte da Halahá, na sua separação entre israelitas e não israelitas, é só questões rituais mesmo, não questão social. A questão social é quase que idêntica, né? E para questões comerciais e para é idêntico, mas questões rituais é que é diferente. Ritos de templo, essas coisas de reza, essas coisas assim, aí é diferente. Mas fora disso, que é onde a vida acontece, aí não tem diferença nenhuma. É a mesma coisa, a mesma regra, né? Então, isso quer dizer que o Talmud reconhecia o conceito de uma lei civil separada de uma lei religiosa, de uma lei que legisla ritos, em contraste com uma lei que legisla posses. Mesmo que na dimensão do judaísmo, esses dois sejam tratados com a mesma seriedade. Ou seja, as leis que legislam o comércio são tratadas com a mesma seriedade do não cometa idolatria. São tratados assim, eu digo, pelos sábios do Talmud. Estou falando de judeus hoje em dia, que é claro que não fazem nada disso, né? Existem inúmeros casos de fraudes e mentiras nos negócios, especialmente por parte de ortodoxos. Só vê a máfia da cachiruta. Claro que isso não é seguido, né? Esse exemplo dado pelos sábios. Mas para os sábios, você ser honesto nos negócios era afirmar o divino. Então há uma enorme diferença entre um caso da lei judaica religioso e um civil. Entre um caso da lei judaica tratar casos religiosos e civis com o mesmo peso, e no caso das leis estrangeiras, tratar o caso civil com o mesmo peso, mas não o religioso. Então aí nós temos um comentário de um rabino chamado Shlomo Aderet, que comenta a respeito dos raciocínios derivados disso, e ele fala que eu percebo, né, o meu raciocínio é que todo aquele que depende disto para dizer que alguma coisa é proibida, porque a lei do país é a lei, ele comete um erro, do nosso ponto de vista, porque ele não está levando em consideração como nós consideramos a completude da Torá. Ou seja, se nós formos tratar as leis judaicas como se elas fossem civis, então nós estamos tratando leis como os romanos tratavam lei. Ou seja, só se aplica quando eu tenho vantagem. Então o Shlomo Aderet fala, não é assim que nós tratamos lei, né? A questão da honestidade nos negócios, de ser correto com os vizinhos e tudo isso, dentro da lei judaica, não é uma questão de você estar cumprindo uma norma social. Você está expressando o divino nisso. É muito mais sério, portanto, do que só uma questão de estar com medo de levar uma multa porque está fazendo muito barulho. Porque fazer muito barulho, incomodar o vizinho ou pegar uma coisa do terreno dele é uma violação do divino, lembrava Urashba. Para nós é assim que funciona. Então, a diferença principal entre as nossas leis e as leis dos estrangeiros é que eles não levam as leis a sério como nós levamos nesse sentido. Claro que ele está fantasiando um mundo ideal, um mundo onde israelitas levassem isso realmente a sério. Mas a proposta da lei judaica é que a lei seja tratada assim, com esse grau de seriedade. Então, de uma forma totalmente diferente do que é popularizado. Então ele fala, não podemos tratar a lei de uma maneira, digamos, meramente social. Ou ela é uma missão, ou ela simplesmente não vai funcionar. Porque aí as pessoas vão querer cumprir só quando for vantajoso para elas. Como nós vemos, por exemplo, leis de trânsito, que a pessoa só segue se tiver alguém olhando, se tiver um guarda, se tiver uma câmera, senão ela sobe até na calçada e ameaça atropelar as pessoas. Que impede? Medo de multa, medo de ser preso, medo de perder o carro. Não porque a lei tenha uma importância para a pessoa. Então isso é a consequência natural de quando uma lei é vista de uma forma leviana. Então, a conexão entre uma legislação não judaica e judaica aconteceria quando, no cumprimento de Sheva Mitzvot Bnei Noah, as pessoas tratassem as leis sociais como expressão do divino. É nesse sentido que você então eleva as questões. Aí você trata a lei como uma coisa sagrada e ela passa a ser, por causa desse tratamento que você está dando, uma expressão do divino. Então isso é uma outra forma de você legislar, uma outra forma de você enxergar isso. E mediante isso, nós temos o texto do Pirkei Avot, que reconhece, portanto, a necessidade de haver um sistema de governo por causa disso. Rabino Hanina, que era vice-Kohen Gadol, disse, rezem pelo bem-estar do governo. Ele está falando aqui governo de uma maneira genérica. Ele não está falando de um específico governo. Ele está falando de haver um Estado. É preciso haver um Estado, ele está dizendo. Pois se não fosse o medo que o governo inspira, todo homem engoliria o seu vizinho vivo. Do que ele está falando? De pessoas que não estão vivendo de acordo com esses princípios que eles ensinam. Porque eles sabiam muito bem que eles apontam, ensinam um determinado princípio. Mas isso não é seguido. Então o que realmente faz a sociedade funcionar?
medo de punição. Né? Funcionar, male male. Funcionar não funcionando, porque toda vez que as forças de controle não podem estar presentes, a violação acontecerá. Qual é o cenário ideal? O cenário no qual as pessoas tivessem elas mesmas o temor, por causa do seu próprio compromisso com o divino. Que cenário é esse? Para os judeus é quando eles têm de fato um compromisso com a Torá e enxergam a Torá, ou seja, a instrução, não o livro, a instrução, como uma expressão do divino. E no caso dos estrangeiros, quando eles enxergam o seu dever de dinim como uma expressão do divino. Quando isso acontece, aí sim você tem observância das leis. Mas esse não é o cenário ideal. Então, rezem pelo bem-estar do governo. É mais ou menos aquele ditado romano que diz: uma lei ruim é melhor que lei nenhuma. Dura lex, sed lex. Uma lei ruim, uma lei imperfeita, uma lei dura, é melhor que lei nenhuma. Né? Então, o Império Romano foi horroroso, é claro. Mas não ter nada também não é bom, no sentido de que não ter nada é, lógico, é um eufemismo. Sempre há alguma coisa. Os seres humanos têm essa tendência de se auto-organizarem. Mas existem organizações que são desorganizações, né? Como estados fascistas autoritários, por exemplo, né? Onde a violência é comum, o assassinato é comum, então é como se não tivesse... Diz que tem lei, mas é como se não tivesse lei nenhuma, porque as pessoas são assassinadas, torturadas, pressionadas e tal, né? Então, diz que tem, mas é como se não tivesse. E portanto, nesse sentido, uma lei ruim é melhor que lei nenhuma. Então, nesse caso, você tem que ter algum tipo de regra, mas não é o cenário ideal que os rabinos viam na Ilhot Dinim. Quando a gente fala de Dinim, a gente está falando de você mostrar para a pessoa que o sistema que separa a lei judaica de lei não judaica é justamente esse sistema que enxerga lei como expressão do divino. Então, quando os rabinos achavam que nós tínhamos que fazer essa diferença entre a lei judaica e a lei não judaica, eles não estavam colocando uma num patamar superior e outra no inferior. Eles estão falando do nosso compromisso e ação em relação a isso. Até os próprios israelitas, eles dizem: se você só cumpre uma regra porque você está com medo de ser punido, então você profana o nome divino. Se você só não rouba alguém porque tem medo de descobrirem ou porque a pessoa está olhando, então você é bandido. Mesmo que você ainda não tenha roubado alguém, mas você já é bandido, porque você só não fez isso porque você não teve a chance. Então você não tem temor aos céus, entende? Você não tem realmente o divino perante você. Você não entende a prática e a manifestação e o estudo das leis como uma manifestação do divino em você mesmo. Porque o intelecto que produz isso é o manifesto do divino. E a pessoa que não enxerga isso, o oportunista, então ele não tem nenhum contato com o divino, ele não segue o pacto, porque seguir o pacto é isso. Não é seguir de maneira mecânica, não é obedecer uma regra porque tem alguém olhando e senão eu vou me prejudicar. Não é isso. É você assumir para você esse compromisso. Então a ideia de você pensar Sheva Mitzvot Bnei Noach é a pessoa entender que a prática da justiça não tem que ver com o governo, não tem que ver com lei nenhuma, tem que ver com você expressar o divino através da atitude correta. E, portanto, a sua preocupação em não violar uma determinada regra, em não prejudicar, em não fraudar, não tem que ver nem com a punição, nem com a regra, nem com a lei, nem com a polícia, nem com nada disso. Tem que ver com você e o seu pacto com o divino. Então, por isso que os rabinos colocavam a Halahá e a lei judaica, não importa, entende? A discrepância da produção, porque no caso é uma produção antiga, mas ela é superior a outras produções, justamente porque por mais bela que seja uma outra produção, se ela não tiver o grande motivador do exercício, ela não serve para nada, né? Você cria uma regra perfeitinha, por exemplo, vamos usar de novo o exemplo da lei de trânsito, que se fosse seguida, nunca teria acidente de trânsito em lugar nenhum. E o que adianta você ter uma lei de trânsito verdadeiramente perfeita? Fala assim, foi o melhor código jurídico já produzido. Ele regula tão bem que se ele for seguido, nunca vai acontecer nenhum acidente em lugar nenhum. Fantástico. Mas qual é o valor que ele tem? Nenhum. Porque as pessoas não têm nenhum compromisso com ele. Então, não tendo nenhum compromisso com ele, de que adianta a perfeição dele? Ele não é perfeito, entendeu? Então, o código perfeito não é esse, o que meramente tem regras perfeitas, mas aquele que é internalizado e praticado pelas pessoas, como um compromisso próprio. Por isso que a Halahá é superior a uma lei normal, porque a Halahá é um compromisso assumido para si. Ela não depende da ameaça de nada. É você com você, é o seu pacto, é o seu compromisso. Então, as chances disso dar certo são muito superiores a de você deixar só a regra e dizer, olha, se você violar, você vai ser esquartejado, como faziam os romanos. O resultado é que o império deles colapsou justamente por isso. Não é por falta de lei, é porque ninguém tinha compromisso de ser uma pessoa melhor mesmo. Porque não havia motivação para você ser. Para que você vai ser uma pessoa melhor?
num lugar onde só tem sociopata e assassino. Não tem motivo de você ser uma pessoa melhor assim. Então, o reconhecimento do Ilhot Dinim é muito mais do que essa regra ou aquela regra que você, estudando a lei judaica, você vai se deparar, vai descobrir. Tem mais a ver com você assumir para si um compromisso de justiça que seja manifesto do divino, que seja visto por você como quando eu exerço esse ato de justiça e essa postura de honestidade, não estou fazendo isso por nada a não ser pelo meu pacto. Eu tenho esse pacto e eu cumpro ele independente de qualquer coisa. Então, dito isso, nós concluímos mais um passo sobre essa análise de Sheva Mitzvot Bnei Noach, e eu espero que tenha complementado o seu entendimento. São temas complexos, começamos por esse, porque esse costuma ser bastante complexo, e nós voltaremos na nossa próxima aula com o próximo tema, que já foi visto brevemente, o tema da blasfêmia, mas agora nós vamos olhar para regras sobre isso, dentro das orientações do Davi Novak, e discutir um pouco das motivações disso, da época, da discrepância daquela época para os valores que nós temos hoje, e nós veremos como nós podemos proporcionar um entendimento melhor disso. Não esqueça de deixar o seu like no vídeo para promovê-lo, e se você não for inscrito, se inscreva, caso você goste de estudo da Torá com olhar racionalista, e nos vemos num próximo estudo por aqui. Leitra.